Relógio da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Às 19 horas da Quinta-feira Santa, Jesus lava os pés dos seus discípulos. O gesto de Jesus lavar os pés dos discípulos durante a última ceia simboliza humildade, serviço, amor e perdão. Jesus quebrou convenções sociais da época, assumindo o papel de servo. O lava-pés pode ser interpretado como um chamado a servir o próximo, sem esperar retorno, agradecimento ou nada em troca. Às 20 horas, Jesus, na última ceia, institui a Santa Eucaristia. Durante a última ceia, ou seja, a última refeição que Jesus fez com seus apóstolos, antes de ser preso e crucificado, ele instituiu o sacramento da Eucaristia, que é um dos principais sacramentos da fé cristã, especialmente na Igreja Católica. Mas o que Jesus fez neste momento? Durante a ceia, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim." Depois fez o mesmo com o cálice de vinho, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós." Com estas palavras, ele transformou o pão e o vinho em seu corpo e sangue, e pediu que isso fosse feito em sua memória, ou seja, ali nasceu a Eucaristia, que é celebrada até hoje na missa. Assim, a Santa Eucaristia é o sacramento no qual os fiéis recebem o corpo e sangue de Jesus, sob as aparências de pão e do vinho. Segundo a fé católica, é o maior sinal da presença real de Jesus. Às 21 horas, Jesus reza no Horto das Oliveiras. Depois da última ceia, Jesus vai com alguns dos discípulos até o horto para orar. O Horto das Oliveiras também é chamado de Jardim do Getsêmani e é um lugar real localizado no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém. Era um local tranquilo com muitas oliveiras, daí o nome, onde Jesus costumava ir para orar. Lá ele vive um momento de profunda angústia e sofrimento interior. Ele sabe que será preso e crucificado. Então ele reza ao Pai pedindo força para enfrentar o que está por vir. A oração mais conhecida que ele faz nesse momento é: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua." Essa parte expressa a humanidade profunda de Jesus. O cálice aqui é uma metáfora muito usada na Bíblia para se referir a sofrimento, julgamento ou destino inevitável, representada por toda a dor, rejeição, traição, tortura e principalmente o peso dos pecados da humanidade que ele carregaria na cruz. Mas Jesus queria evitar a cruz? Não no sentido de fugir da missão, mas ele expressa o peso emocional e espiritual de passar por aquilo. Isto mostra que Jesus sentia dor real, medo real, e não era uma figura indiferente ao sofrimento. Ele era totalmente humano e isso nos aproxima dele. Fato que demonstra um amor profundo por nós, porque ele aceitou o cálice, mesmo sabendo o preço doloroso para nos salvar. E em relação à parte da oração de Jesus que diz: "Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua", é a essência da obediência de Jesus ao Pai, pois mesmo com medo, Jesus se submete totalmente à vontade de Deus. Ele nos dá um modelo de oração e entrega. É sincero sobre o que sente e deseja, mas escolhe a vontade de Deus acima da sua própria vontade. Portanto, este momento de oração no Horto das Oliveiras mostra o lado humano de Jesus com medo, dor e sofrimento, mas também sua obediência e confiança em Deus. É um símbolo de entrega total à vontade divina.
Às 22 horas, Jesus entra em agonia e sua sangue. Esse momento é descrito nos evangelhos sinópticos, principalmente em Lucas, que relata: "E estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra." Esse momento revela a intensidade da angústia que Jesus sentiu antes da crucificação. Ele sabia o que estava por vir: traição, tortura, morte e, mais profundamente, carregar o pecado do mundo. A expressão suor como gotas de sangue demonstra um sofrimento psicológico e espiritual extremo. Jesus, sendo Deus, também era plenamente humano. Esse episódio mostra sua vulnerabilidade humana. Ele teve medo, tristeza e ansiedade. Isso o torna próximo de nós, pois também enfrentou sofrimento e angústia como qualquer ser humano. Mas será que o suor de sangue foi descrito no sentido literal ou simbólico? Existe uma condição médica chamada hematidrose, na qual, sob extremo estresse emocional, os capilares que alimentam as glândulas sudoríparas podem romper, misturando sangue com o suor. Isso reforça que o relato pode ser literal e não apenas simbólico. Muitos teólogos interpretam este momento como uma batalha espiritual intensa. O peso dos pecados da humanidade começava a recair sobre ele. O suor de sangue pode simbolizar essa pressão esmagadora. Às 23 horas, Jesus recebe o beijo de Judas, o traidor. O beijo de Judas é uma referência a um evento descrito nos evangelhos, quando Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos de Jesus, traz Jesus entregando-o aos soldados que o prenderiam. Esse momento é importante no contexto da paixão de Cristo e ocorre na noite da última ceia, antes da prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. No relato bíblico, Judas se aproxima de Jesus e o beija, uma saudação comum entre os amigos na época, mas com um propósito traiçoeiro. O beijo servia como um sinal para os soldados que estavam com Judas, indicando quem era Jesus, já que era noite e eles não o reconheciam facilmente. Esse gesto de afeto foi usado de forma irônica e hipócrita, pois enquanto o beijo era tradicionalmente um símbolo de amizade e carinho, neste caso ele foi um sinal de traição. O ato de Judas beijar Jesus é simbólico por várias razões, pois demonstra a traição disfarçada de amizade. O beijo, um gesto de intimidade, foi usado para atrair a confiança de Jesus, mostrando a hipocrisia de Judas. Ele se aproximou de Jesus de forma aparentemente amigável, mas a sua ação ocultava a traição. A profecia cumprida, pois esse evento também é visto como o cumprimento de uma profecia de que um dos discípulos de Jesus o trairia. Jesus, sabendo do que aconteceria, não se revoltou contra Judas, mas aceitou o destino que já havia sido predito. E a humildade de Jesus, pois, mesmo sendo traído por Judas com um beijo, Jesus não reagiu com raiva ou vingança. Ele ainda tratou Judas com compaixão, o que destaca sua natureza divina e a sua missão de redimir a humanidade, mesmo por meio de uma traição tão dolorosa. Às 0 horas, Jesus é preso. A expressão Jesus é preso faz referência ao momento descrito nos evangelhos do Novo Testamento, onde Jesus de Nazaré é capturado pelas autoridades religiosas e romanas antes de sua crucificação. Esse evento ocorre após a última ceia, quando Jesus foi traído por um de seus discípulos, Judas Iscariotes. De acordo com a narrativa bíblica, Jesus estava orando no Horto das Oliveiras, em Jerusalém, quando foi traído por Judas,
que o identificou para os soldados romanos com um beijo. Jesus foi então preso, levado para julgamento e mais tarde condenado à crucificação. Esse episódio é central para a teologia cristã, pois marca o início do sofrimento de Jesus, que é visto como parte do plano da salvação para a humanidade. Para muitos cristãos, o momento em que Jesus é preso simboliza a sua disposição em sacrificar-se por amor à humanidade e para cumprir as profecias do Antigo Testamento. À 1 hora, Jesus é conduzido a Anás. Após ser preso no jardim do Getsemane, Jesus é levado primeiro a Anás, que foi um sumo sacerdote deposto, mas ainda considerado uma figura de autoridade religiosa. Anás não estava mais no cargo de oficial de sumo sacerdote, mas tinha grande influência, já que muitos dos sumos sacerdotes seguintes eram seus parentes ou aliados. Ele tinha uma espécie de poder não oficial. O processo judicial que se seguiu ao arresto de Jesus foi em grande parte uma tentativa de encontrar alguma acusação contra ele. Jesus foi interrogado por Anás sobre sua doutrina e seguidores, mas o Evangelho de João nos conta que ele não respondeu diretamente às perguntas que não estavam de acordo com a lei. Essa passagem é importante porque mostra a tentativa das autoridades judaicas de encontrar algo para incriminar Jesus, mas também destaca a figura de Anás, que tinha grande influência religiosa, mesmo não ocupando mais o cargo oficial de sumo sacerdote. Às 2 horas, Jesus é entregue a Caifás. Após ser preso no jardim do Getsemane, Jesus é levado primeiro à casa de Anás, que era o ex-sumo sacerdote, e depois conduzido a Caifás, que na época era o sumo sacerdote e que foi o responsável por conduzir o julgamento formal de Jesus. Ele era o líder religioso que presidiu o tribunal e, segundo o Evangelho de João, foi quem sugeriu que seria melhor que um homem morresse pelo povo. Nos relatos, o processo contra Jesus começa com Anás, mas é em Caifás que o julgamento se intensifica. O que se destaca dessa parte da história é a acusação contra Jesus de blasfêmia, o que, de acordo com a lei judaica, era um crime passível de morte. Durante a noite, os sacerdotes tentaram encontrar uma acusação concreta contra Jesus, mas as testemunhas são contraditórias. Eventualmente, Jesus é pressionado a responder se ele é o Cristo, o Filho de Deus, e ao afirmar ser, isso é interpretado como blasfêmia. Após a condenação, Jesus é escarnecido e ele é enviado para Pilatos, o governador romano, já que o Sanedrim não tinha autoridade para executar a pena de morte sem a aprovação romana. Essa passagem, especialmente o confronto com Anás e Caifás, marca o início do processo de crucificação, que culmina no sacrifício de Jesus. Ela está diretamente relacionada ao tema da redenção e da traição, visto que Jesus foi entregue por seus próprios líderes religiosos, que o viam como uma ameaça à sua autoridade. Às 3 horas, Jesus é negado por Pedro. De acordo com os relatos bíblicos, após a prisão de Jesus, o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, é confrontado por pessoas que reconheceram-no como seguidor de Jesus. Com medo de ser preso ou de sofrer as mesmas consequências que Jesus, Pedro nega 3 vezes que conhece ou tem qualquer ligação com ele. O momento culminante acontece quando, após a 3ª negação, um galo canta, conforme Jesus havia predito que aconteceria. A negação de Pedro é vista como um momento de fraqueza e falha pessoal, mas também como parte do cumprimento das profecias de Jesus.
Em seguida, Pedro se arrepende profundamente da sua ação, chorando amargamente. Este episódio é significativo porque demonstra a vulnerabilidade humana, até mesmo em um dos discípulos mais leais de Jesus. Ele também tem um papel importante no entendimento do perdão e da restauração, pois mais tarde, após a ressurreição de Jesus, Pedro é perdoado e restaurado, tornando-se um líder fundamental na igreja cristã primitiva. O tema da negação de Pedro é frequentemente interpretado como um símbolo de fraqueza humana diante das dificuldades, mas também como um exemplo de arrependimento e perdão divino. Às 4 horas, Jesus é condenado à morte pelo Sinédrio. O Sinédrio era o Supremo Tribunal Judaico da época de Jesus, composto por um grupo de líderes religiosos, incluindo os fariseus e os saduceus, e presidido pelo sumo sacerdote. Eles eram responsáveis por tomar decisões sobre questões religiosas, civis e políticas dentro da comunidade judaica. No caso de Jesus, os membros do Sinédrio o acusaram de blasfêmia, ofender a Deus, por suas declarações e ações, como se declarar o Filho de Deus e o Messias prometido. As autoridades judaicas viam essas afirmações como uma ameaça à sua autoridade religiosa e política, especialmente diante do domínio romano sobre a Judéia. A condenação de Jesus à morte pelo Sinédrio ocorre na noite anterior à sua crucificação, após um julgamento irregular realizado secretamente e fora das normas legais da época. Durante o julgamento, o Sinédrio não encontrou uma acusação sólida, mas decidiu que Jesus deveria ser morto por considerar suas palavras uma afronta à fé judaica. Às 5 horas, Jesus é conduzido a Pilatos. Após ser preso e interrogado pelos líderes religiosos judeus, Jesus foi levado diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, porque os líderes judeus não tinham autoridade para executar a pena de morte. Eles queriam condená-lo à crucificação, mas para isso precisavam da permissão de Pilatos, já que a execução de uma pena capital era responsabilidade do governo romano e não dos líderes religiosos locais. Quando os líderes religiosos entregaram Jesus a Pilatos, estavam acusando-o de ser um rei dos judeus, o que se opunha ao Império Romano, o que, se aprovado, seria uma ameaça à ordem romana. Pilatos, depois de interrogá-lo, não encontrou culpa em Jesus, mas pressionado pelas multidões e pela insistência dos líderes religiosos, acabou cedendo e entregando Jesus para ser crucificado. A frase "Jesus é entregue a Pilatos" representa o momento em que Jesus, em parte devido à pressão política e religiosa da época, foi levado para o julgamento romano que culminaria em sua crucificação. Essa entrega marca um ponto de transição na narrativa da paixão de Cristo, onde ele passa da autoridade religiosa à secular romana, e é o início do processo que levaria à sua morte na cruz. Às 6 horas, Jesus é desprezado por Herodes. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia, tem um encontro com Jesus durante o julgamento que ocorreu antes da crucificação. Herodes ouviu falar de Jesus e estava curioso para vê-lo realizar milagres, pois já havia ouvido muitas histórias sobre ele. Quando Jesus é levado à presença de Herodes, ele não responde a nenhuma das perguntas feitas por Herodes e nem realiza nenhum milagre ou demonstração de poder. Em vez de tratá-lo com respeito ou dignidade, Herodes e seus soldados zombam de Jesus, vestindo-o com um manto esplêndido, como se o ridicularizassem.
Por fim, Herodes despreza Jesus, devolvendo-o a Pilatos, sem fazer nenhuma acusação ou julgamento sério. Esse ato de desprezo por parte de Herodes pode ser interpretado de várias formas, como falta de reconhecimento e respeito, pois Herodes, ao não reconhecer quem era Jesus, tratou-o com desdém, mostrando que não via em Jesus uma figura digna de ser levada a sério. A indiferença à mensagem de Jesus, pois Herodes estava mais interessado em ver um milagre ou espetáculo, sem realmente entender ou aceitar a profundidade da mensagem de Jesus. E zombaria e injustiça, pois o fato de Jesus ser humilhado e ridicularizado por Herodes e seus soldados representa a injustiça e a rejeição que Jesus enfrentou em várias partes de sua vida, especialmente durante sua paixão. Esse episódio é um reflexo da maneira como muitas autoridades da época viam Jesus, como alguém sem valor ou algo a ser tratado com desdém, embora Jesus fosse de fato o Messias. Às 7 horas, Jesus é devolvido a Pilatos. O termo devolvido pode se referir ao fato que, depois do julgamento religioso, Jesus foi novamente apresentado a Pilatos para que ele decidisse o que fazer com ele, uma vez que Pilatos estava relutante em condená-lo à morte, não encontrando motivo para isso. No entanto, pressionado pela multidão, ele acaba autorizando a crucificação de Jesus. Esse momento é fundamental no contexto da paixão, pois marca a transição entre os tribunais religiosos e o julgamento romano e a entrega de Jesus para ser crucificado. Ele também ilustra a tensão entre os líderes religiosos judeus e a autoridade romana, além de ser um cumprimento das profecias que indicavam que o Messias sofreria por causa dos pecados da humanidade. Às 8 horas, Jesus é posposto a Barrabás. A expressão Jesus é posposto a Barrabás se refere a um episódio bíblico narrado nos Evangelhos, especialmente no momento em que o governador romano Pôncio Pilatos, durante o julgamento de Jesus, oferece ao povo a oportunidade de escolher qual prisioneiro deveria ser libertado, como era costume durante a Páscoa. Pilatos apresenta 2 prisioneiros para o povo escolher: Jesus, conhecido por sua pregação e milagres, e Barrabás, um criminoso condenado por assassinato e insurreição. A multidão, instigada pelos líderes religiosos da época, escolhe libertar Barrabás e Jesus é condenado à crucificação. Quando se diz que Jesus é posposto a Barrabás, significa que a escolha do povo foi feita pela libertação de Barrabás e Jesus foi simbolicamente deixado de lado ou rejeitado em favor de um criminoso. Isso reflete a ideia de que a sociedade da época, representada pelo povo, rejeitou Jesus, enquanto preferia a liberdade de um criminoso, algo que é visto como um contraste moral e espiritual profundo. Esse episódio é frequentemente interpretado de várias maneiras, incluindo uma reflexão sobre a natureza da humanidade, o pecado, a rejeição de Jesus e o cumprimento das profecias messiânicas. Às 9 horas, Jesus é flagelado. A expressão Jesus é flagelado refere-se ao momento da paixão de Cristo antes da crucificação, quando Jesus foi severamente açoitado e flagelado pelos soldados romanos. O flagelo era um castigo físico brutal, em que uma pessoa era atingida com um tipo de chicote chamado flagum, que geralmente tinha várias cordas com pontas de metal ou ossos, causando grandes ferimentos e dores intensas. Esse momento é narrado nos Evangelhos e é considerado um dos momentos de grande sofrimento de Jesus,
simbolizando seu sacrifício pela humanidade. O flagelamento de Jesus é um evento central da tradição cristã, representando o sofrimento físico que ele suportou antes de ser levado à cruz para sua crucificação, conforme os cristãos acreditam, para expiar os pecados da humanidade. Às 10 horas, Jesus é coroado de espinhos. Após ser condenado à morte, Jesus foi zombado e maltratado pelos soldados romanos antes da sua crucificação. Eles os vestiram com um manto vermelho, colocaram uma coroa feita de espinhos em sua cabeça e o saudaram de forma sarcástica, dizendo: "Salve o Rei dos Judeus!", como forma de escárnio, zombando de sua reivindicação de ser o Messias. A coroa de espinhos é um símbolo de humilhação, sofrimento e sacrifício de Jesus. Além disso, ela tem um significado profundo no cristianismo, representando o sofrimento físico e emocional que Jesus suportou por amor à humanidade e pela redenção dos pecados das pessoas. Ao ser coroado de espinhos, ele também é visto como o rei que assumiu o sofrimento e a dor, mostrando a sua humildade e sacrifício. Às 11 horas, Jesus beija a cruz e a carrega por amor a todos nós. A frase "Jesus beija a cruz e a carrega por amor a todos nós" é uma forma simbólica de expressar o sacrifício de Jesus na cruz, conforme ensinado no cristianismo. Ela faz referência ao momento em que Jesus, antes de ser crucificado, aceita o sofrimento e a morte que a cruz representa, não apenas como um ato de obediência a Deus, mas também como um gesto de amor pela humanidade. Beijar a cruz pode ser interpretado como um gesto de reverência e aceitação do destino que ele sabia que tinha de enfrentar para cumprir a vontade de Deus. A cruz, neste contexto, representa o sofrimento e o sacrifício de Jesus. Carregar a cruz simboliza o peso da responsabilidade de redimir os pecados da humanidade e de dar a todos a oportunidade de salvação. O amor mencionado na frase é central, pois, segundo a doutrina cristã, Jesus fez esse sacrifício por amor a todos os seres humanos, oferecendo-lhes perdão e reconciliação com Deus. Às 12 horas, Jesus é despojado de suas vestes e pregado na cruz. Ser despojado de suas vestes significa que quando Jesus foi levado ao local da crucificação, os soldados romanos retiraram suas roupas, uma prática que não só simboliza a humilhação, mas também fazia parte do processo de execução. Além disso, o despojo de suas vestes pode ser visto como o cumprimento de uma profecia encontrada no Antigo Testamento, que diz: "Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre minha túnica." Esse ato representa também a total entrega de Jesus, que ao ser despojado de suas roupas, se torna completamente vulnerável. E ser pregado na cruz é o ato final da crucificação, onde Jesus é fisicamente fixado à cruz com pregos nas mãos e nos pés, um dos métodos de execução mais dolorosos da época. A cruz, na tradição cristã, simboliza o sofrimento extremo de Jesus, mas também seu sacrifício pela redenção dos pecados da humanidade. A crucificação é um dos maiores símbolos do cristianismo, pois representa o amor incondicional de Deus pela humanidade e a disposição de Jesus em se sacrificar pela salvação dos homens. Juntas, essas ações representam a extrema humilhação e sofrimento que Jesus enfrentou e são vistas pelos cristãos como a prova de seu amor e dedicação à missão de salvar a humanidade. Além disso, esses momentos têm um forte significado teológico, pois representam o sacrifício que Jesus fez
pela redenção dos pecados do mundo. Às 13 horas, Jesus perdoa o bom ladrão. A expressão Jesus perdoa o bom ladrão se refere ao episódio relatado nos Evangelhos, onde durante a crucificação de Jesus, ele perdoa um dos criminosos que estava sendo crucificado ao seu lado. Este criminoso é tradicionalmente conhecido como o bom ladrão, ou ladrão arrependido, ou Dimas, de acordo com algumas tradições. O evento é descrito nos Evangelhos de Lucas. O bom ladrão reconhece o pecado de seus atos e, em arrependimento, pede a Jesus que se lembre dele quando entrar no seu reino. Jesus responde dizendo: "Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso." Esse momento é importante porque mostra a misericórdia de Jesus, que perdoa mesmo aqueles que se arrependem no último momento da vida, mostrando que a salvação está disponível até o fim para quem se arrepende sinceramente. A frase Jesus perdoa o bom ladrão é frequentemente usada para expressar o poder do perdão divino e a possibilidade de salvação, independentemente dos pecados cometidos, desde que haja arrependimento genuíno. Às 14 horas, Jesus nos entrega Maria por mãe. A expressão Jesus nos entrega Maria por mãe refere-se a um momento específico na Bíblia, quando Jesus, enquanto estava na cruz, olhando para sua mãe Maria e para o discípulo amado, que é tradicionalmente identificado como João, disse: "Mulher, eis aí o teu filho", e ao discípulo: "Eis aí a tua mãe." Esse momento tem um grande significado simbólico para a fé cristã. Quando Jesus entrega Maria a João, ele não só está cuidando de sua mãe, garantindo que ela seria amparada após a sua morte, mas também está, de certa forma, oferecendo Maria como mãe para todos os discípulos e, por extensão, para todos os cristãos. É como se ele estivesse nos dizendo que Maria, a mãe de Jesus, também seria nossa mãe espiritual, uma guia de amor e intercessão. Para muitos cristãos, isso significa que Maria é uma mãe espiritual que pode interceder por seus filhos, junto a Deus, e é vista como um modelo de fé, devoção e cuidado materno. Esse gesto também revela o vínculo profundo entre Jesus, Maria e a Igreja, como Maria sendo uma figura central de cuidado e apoio na caminhada espiritual dos fiéis. Às 15 horas, Jesus morre. A expressão Jesus morre refere-se à morte de Jesus Cristo, que é um evento central na fé cristã. De acordo com os relatos bíblicos, Jesus foi crucificado e morreu na cruz em Jerusalém. Esse acontecimento é visto pelos cristãos como um sacrifício de Jesus pela humanidade, para pagar pelos pecados do mundo e oferecer a salvação. A morte de Jesus é considerada um ato de amor e redenção, pois ele morreu para reconciliar a humanidade com Deus. A morte de Jesus é lembrada de maneira especial na Sexta-feira Santa, durante a Semana Santa que antecede a Páscoa. A ressurreição de Jesus, que se segue à sua morte, é comemorada no domingo de Páscoa, como o triunfo sobre a morte e o pecado, oferecendo a promessa de vida eterna para os que creem nele. Esse evento é central não só para o cristianismo, mas também para a compreensão da teologia cristã sobre a salvação e o papel de Jesus como Salvador da humanidade. Às 16 horas, Jesus é transpassado por uma lança. Após a morte de Jesus na cruz, um soldado romano chamado Longinus perfurou o lado de Jesus com uma lança para garantir que ele estava realmente morto, já que os romanos normalmente não deixavam os condenados na cruz
morrerem sem confirmação. Este ato de transpassar Jesus com a lança é significativo em várias tradições cristãs, que significa o cumprimento da profecia, pois no Evangelho de João menciona que isso aconteceu para cumprir a profecia de que não será quebrado nenhum de seus ossos, e que olharão para aquele a quem transpassaram. E sobre o simbolismo da água e do sangue, pois o Evangelho de João também detalha que, quando a lança entrou no lado de Jesus, saiu imediatamente sangue e água. Essa imagem tem sido interpretada de várias formas. Alguns veem isso como um símbolo do sacramento do batismo, que representa a água, e a Eucaristia, que representa o sangue. Outros veem como uma expressão da totalidade da morte de Jesus, indicando que ele entregou completamente sua vida. E também se refere ao aprofundamento do sofrimento, pois a lança simboliza o auge do sofrimento físico e emocional de Jesus, mostrando quão profundo foi o seu sacrifício pela humanidade. Portanto, o transpassar de Jesus por uma lança é um evento de grande importância, tanto em termos históricos quanto teológicos, representando tanto o cumprimento das profecias quanto o fim definitivo de seu sofrimento físico. Às 17 horas, Jesus é deposto da cruz e colocado no colo de Maria. Essa cena aparece na tradição cristã, especialmente na representação da piedade ou lamentação de Cristo. Este momento descreve o que aconteceu logo após a crucificação de Jesus, quando o corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado nos braços de sua mãe Maria. A cena expressa a dor profunda de Maria, que além de ser sua mãe, também experimenta a perda de um filho de maneira trágica. Este episódio é significativo em várias tradições cristãs, sendo muitas vezes retratado em arte sacra, como nas pinturas e esculturas que mostram Maria segurando o corpo de Jesus após sua morte. Também está presente em algumas das estações da cruz, que são orações devocionais que relembram os momentos finais da paixão de Cristo. A cena simboliza a dor, o sofrimento e a compaixão de Maria, além de representar o luto humano diante da morte, mas também a esperança cristã, pois a morte de Jesus, apesar de trágica, é vista como um sacrifício que trouxe a redenção à humanidade. Às 18 horas, Jesus é sepultado. A expressão Jesus é sepultado refere-se ao momento descrito nos evangelhos após a morte de Jesus na cruz, quando seu corpo foi retirado da cruz e colocado em um túmulo. Este evento acontece depois da crucificação e marca o fim de seu sofrimento físico antes da sua ressurreição. De acordo com os relatos bíblicos, José de Arimateia, um membro do conselho judaico, que secretamente era discípulo de Jesus, pediu permissão a Pilatos para pegar o corpo de Jesus. Ele então envolveu o corpo em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo que ele havia preparado para si mesmo, localizado em um jardim perto do local da crucificação. Esse momento é fundamental no cristianismo, pois é parte do mistério pascal, que envolve morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O sepultamento é um dos elementos que confirma a morte real de Jesus antes de sua ressurreição, que é o evento central da fé cristã. No domingo de Páscoa, ao terceiro dia após a sua morte, Jesus ressuscita. A ressurreição de Cristo, segundo o Novo Testamento da Bíblia, aconteceu no domingo seguinte à sua crucificação, que, de acordo com a tradição cristã, aconteceu durante a Páscoa judaica. Essa data varia a cada ano no calendário gregoriano.
já que a Páscoa cristã é uma festa móvel, ou seja, não tem uma data fixa. A crucificação de Jesus, de acordo com os evangelhos, ocorreu na sexta-feira, conhecida como Sexta-feira Santa. A ressurreição, portanto, é celebrada no domingo de Páscoa, que é o terceiro dia após a sua morte. A data exata da ressurreição, assim, depende de quando a Páscoa cristã cai em cada ano, mas geralmente ocorre entre 22 de março e 25 de abril. Por exemplo, no ano de 2025, a Páscoa será celebrada no dia 20 de abril, o que significa que a ressurreição de Cristo será comemorada neste dia. A ressurreição é a parte central da fé cristã, sendo vista como a vitória de Jesus sobre a morte e o pecado, e o evento que confirma a sua divindade. Ou seja, através da ressurreição, Jesus cumpriu o seu propósito, venceu todo o seu sofrimento, venceu a morte e nos salvou por seu amor. Assim, Jesus deve ser o centro da nossa vida e do nosso amor. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube e compartilhe este vídeo com mais pessoas, para que possa servir de meio de evangelização e transmissão do amor de Cristo. Obrigada, que Deus os abençoe.